Fala, meu nobre, seja muito bem-vindo ao canal Hype Cut. Eu sou Moisés e essa é a sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. E para começar o vídeo, vamos logo pro tema. Coutinho está negociando a renovação dele com o Aston Villa para negociar com o Vasco. Por que eu falei com o Aston Villa para negociar com o Vasco? Porque tudo depende da decisão do Aston Villa com o Coutinho nessa renovação. O Coutinho hoje não é um atleta do Vasco, é um atleta do Aston Villa. Então, ele tem contrato até o final de 2026. E se o Aston Villa não renovar o empréstimo com o Vasco, ou o Coutinho vai precisar pedir uma rescisão de contrato com o Aston Villa, ou o Vasco vai ter que comprar o Coutinho. Então, eu acho que não é uma operação fácil. O que joga a nosso favor é que o Coutinho não foi brilhante como o Coutinho do Liverpool ou o Coutinho do Barcelona. Então, o Aston Villa ficou um pouco... Eu acho que eles não querem muito o Coutinho lá também. Então, eu acho que a gente pode ter esse trunfo aí, porque para o Vasco o Coutinho é muito bom. Para o Campeonato Brasileiro ele é muito bom e ele é indispensável para o Vasco. Mas pro Aston Villa, pra pegada que é a Premier League, a pegada dos jogos de lá, a necessidade dos jogos lá, eu acho que o Coutinho não vai performar o suficiente quanto eles querem. Da forma que o Aston Villa joga, na velocidade, na intensidade que aquele time joga, totalmente diferente do futebol praticado no Brasil, que apesar de ser muito físico aqui no Brasil, não tem toda essa intensidade que tem na Inglaterra, obviamente, né? A maior liga do mundo normalmente também é que vai ter mais intensidade. Então o Coutinho vai voltar a sofrer se ele voltar para lá, e eu acho que lá ele vai acabar até ficando escanteado. Então, pro Aston Villa, eu acho que não seria um negócio tão grande o Coutinho ir para lá, e nem pro Vasco, nem pro Coutinho. Já se apurou que o interesse do Coutinho é ficar no Vasco, ele quer muito ficar no Vasco. Ele quer muito continuar trilhando o caminho dele com a camisa que ele ama. Então eu acho que vai dar bom pra gente. Mas não vai ser uma negociação fácil. O assunto tá embrionário ainda. Mas esperem nos próximos dias ou nas próximas semanas esse assunto pipocar o tempo todo gritando sobre a renovação do Coutinho. E a pressão vai ficar grande para essa renovação. Esperem a cobrança em cima do Pedrinho, porque ela vai acontecer. Vai ter muita coisa, muita inverdade, vai ter muita informação pela metade, falando A, falando B, o jornalista A vai falar que fechou, o jornalista B vai falar que ele voltou para Aston Villa, e cada um vai fazer a sua apuração, mas a gente vai ter que ter calma para aguentar essas semanas aí na indefinição da renovação do contrato do Coutinho. Tomara que ele consiga rescindir com o Aston Villa e assine em definitivo com o Vasco, que aí o Vasco consegue ter todo o controle da negociação com ele, salário, luvas, etc., que ele vier a receber, e não dependa de nenhum intermediário como um outro clube sendo a parte da negociação. E vamos torcer para que o Aston Villa não queira o Coutinho de volta, que eles aceitem uma rescisão amigável de contrato, ou que eles estendam o empréstimo do Coutinho, não falar, quer estender, vai ter que pagar, ou vai ter que comprar ele de vez. Tomara que não seja nesse caminho, porque a gente não tá podendo investir tanto, e seria melhor pra gente já ter o jogador em definitivo. E agora o nosso próximo assunto é o assunto que você viu aí na capa, é o assunto que você estava esperando. Léo Jardim tem interesse forte do Palmeiras para sua contratação. Eu acredito que isso seja o maior entrave dele ainda não ter renovado. Eu já falei em vídeos anteriores sobre o Léo Jardim, sobre a não assinatura do contrato de renovação dele. O Vasco já fez 3 propostas por ele, já aumentou o salário, já deu um projeto para ele se tornar ídolo do clube, e até agora ele não renovou, ele não assinou o contrato. Muito disso eu acredito que seja do empresário dele oferecendo ele para times que ele acha que o jogador tenha melhor projeção. Mas é uma prática do mercado, mas eu não julgo ser algo muito legal de se fazer.
né? Visto que o Léo Jardim estava no banco lá na França quando ele foi contratado pelo Vasco. O Vasco deu todo o apoio para ele, trouxe. Não precisou ter paciência porque ele já chegou e tomou conta da posição, mas deu oportunidade para ele. Quando ele performou, não tirou mais ele do time. A disputa naquela época era ele ou o Ivan, e ele tomou conta da posição. O Ivan virou banco, o Ivan foi embora e o Léo ficou. Então acho que seria interessante o empresário, o staff dele e ele também ter essa sensibilidade na hora dessa renovação de contrato. O Vasco tem um gatilho que se o Léo Jardim jogar 60% dos jogos no ano, ele renova o contrato automaticamente. E aí talvez não tenha como ele sair de graça assinando um pré-contrato com o Palmeiras. Eu acho que essa cláusula proíbe que ele consiga fazer um pré-contrato. Mas eu vou apurar melhor sobre isso e vou trazer aqui para vocês todos os detalhes dessa negociação. Na verdade, nesse momento é só um interesse do Palmeiras. O Palmeiras só tem goleiros de maioridade, de idade avançada, que já estão baixando a performance, né? O Everton já não está mais tão bem no gol do Palmeiras, o reserva também já não tá, já também tem uma idade alta. O Léo Jardim é novo, é um goleiro de menos de 30 anos, com muita experiência na Série A, já completamente provado, completamente testado, já foi convocado para a seleção, deu conta do recado todas as vezes que precisou no Vasco. Então eu acho que é por isso que o Léo Jardim é o principal alvo do Palmeiras para ser o próximo goleiro do Palestra Itália. Mas ele tem contrato com o Vasco e eu acredito que a multa dele não seja baixa. Então se o Palmeiras quiser tirar ele do Vasco, eu acredito que vai ter que pagar, e vai ter que pagar uma boa quantia. E agora falando sobre o assunto, mas na análise, eu acho que a gente está bem ferrado se o Léo Jardim sair do Vasco. Eu acho que o Léo Jardim é o pilar do nosso time, é o que dá maior segurança para o nosso time, e se ele sair do Vasco, eu acho que a gente está muito, muito ferrado. O Fusarto ainda não foi testado, a gente não sabe como que ele pega, a gente não sabe como que ele é, e ele é o reserva imediato do Léo Jardim, só que o Léo Jardim não dá chance para outro goleiro jogar, ainda bem, ele pega todas, ele tá o tempo todo lá, ele não toma amarelo, ele não é suspenso. Então eu acho que a gente estaria numa fria, mas assim, numa gelada lá na Sibéria se o Léo Jardim saísse do Vasco. Mesmo que saísse por uma quantia enorme, porque a reposição não vai ser à altura jamais, e a gente vai sofrer um baque enorme. A nossa defesa já é frágil, o que salva é o goleiro, e se ele sair, a gente vai ter que reformular praticamente o time todo por conta da saída do Léo. Então, essa notícia, eu nem queria estar falando sobre isso, obviamente, né? Mas é algo que me deixou muito, muito, muito preocupado de verdade. Porque o Léo Jardim é o goleiro que a gente merece, é o goleiro que a gente tem, é o goleiro que eu gostaria muito que renovasse o contrato com o Vasco. Aqui, só para não deixar passar em branco, o Edmundo falou no seu canal que ele não está mais conversando com o Pedrinho. Isso poderia ser só uma fofoquinha, mas a gente sabe quem é o Edmundo dentro da política do Vasco, a gente sabe quem é o Pedrinho dentro da política do Vasco, a gente sabe a força do Edmundo para o Pedrinho ter virado presidente, que não, se fosse só o Pedrinho, ele não ganharia. O Edmundo faz parte de um grupo no Vasco muito forte, que é o grupo que elegeu o Pedrinho. Então, o fato deles não se conversarem é uma perda de capital político do Pedrinho enorme. E a política é importante o tempo todo dentro de um clube de futebol. Dentro de qualquer lugar, mas no clube de futebol. Se você é o presidente, você tem que continuar fazendo política durante todo o seu mandato. Não tem como você parar de fazer política. Então, esse afastamento dos dois, eu chamo um pouco a atenção, porque o Edmundo provavelmente deve ter ficado chateado com algumas coisas do Pedrinho, ou o Pedrinho deve ter ficado chateado com alguma coisa do Edmundo, alguma coisa que o Edmundo deve ter falado em live. Então eu acho que seria bom que se os dois voltassem a se falar e voltassem a ser amigos de novo, né? Não, aspas, não pelos amigos, mas por voltarem a ser. Eu acredito que eles não deixaram de ser amigos e só não estão se falando durante esse tempo. Mas vamos torcer para que a paz reine em São Januário, pelo menos uma vez na vida,
porque a gente está precisando de um pouquinho de paz e não de notícia ruim. Eu não terei uma notícia boa dessa vez, eu entendo, eu gostaria de estar falando coisas boas. No próximo vídeo eu vou falar sobre o jogo contra o Porto Cabedelo, eu acredito que vai ter coisas melhores pra gente falar. Então, se você chegou até aqui no vídeo, peço aquela gentileza sua, deixa o like, se inscreva no canal, deixa seu comentário sobre o que você acha, se é possível o Léo Jardim sair ou não do Vasco, se o Coutinho renova ou não renova, o que você acha dessa treta do Pedrinho e do Edmundo. Esse é o Hype Cut, tamo junto, valeu!